Salve sobreviventes! Aqui quem fala é o Tupã, mais um sobrevivente. E no vídeo de hoje, temos o capítulo 40 de One Piece. E sem mais enrolo, assim, tem duas coisas que me incomodam nesse arco. A primeira é a inconsistência dos moradores da vila. Claramente, e no próximo capítulo isso vai ficar desenhado. Mas, já adianto, todo mundo da vila sabia o motivo do Usopp inventar que piratas estão atacando a vila. Usopp faz isso há muitos anos, ao ponto, e nesse capítulo é mostrado isso, todos os moradores usavam a mentira diária do Usopp como alerta de horário. Isso já aparece no capítulo 23, que já é inconsistente, já que aparece uma pessoa com medo. Tipo, o Usopp conta a mesma mentira há uns 7 anos e tem morador que fica com medo. Tem morador que fica revoltado. E, além disso, o Usopp diz, nossa, todo mundo está saindo hoje, ou seja, tem dias que ele só era ignorado ou algo parecido. Fora que essa raiva toda que os moradores demonstram. Gente, são 7 anos e todo mundo aqui sabe onde ele mora. Enfim, né, o que me leva a outro problema ainda com relação ao Usopp e suas mentiras. Tipo, o mordomo Meuri grita que o Usopp tentou sequestrar a Kaia. E ninguém, num grupo que estava correndo atrás de um adolescente de 17 anos a troco de nada, parou para refletir. Entende? Usopp é um grande mentiroso, mas nesses anos todos de mentiras e mais mentiras, quando foi que ele machucou alguém? Ou atacou alguém? Pra mim, não faz sentido esse ódio da população pelo Usopp, muito menos acreditarem que ele tentou sequestrar a Kaia sem hesitar. E isso ainda é ok, pior mesmo é o Luffy expulsar os piratas com o Kuro junto. Mas, voltando para o início, na capa temos a continuação da história de capa do Bug. Depois de fugir do pai pássaro mafioso, Bug tenta armar uma armadilha no estilo cartoon. Infelizmente, o pai é vivido e descobriu o buraco coberto por um tapete e terra. Bom, deixando o Bug lidar com sua mediocridade. Voltamos para a montanha, Luffy nocauteia o Kuro, o que se pensar bem, é bem incrível da parte do ex-pirata. O pescoço desse maluco é feito de aço. E, com a derrota do grande capitão Kuro, os piratas ficam chocados. Anos na pirataria e nenhum deles foi capaz de imaginar que o grande Kuro perderia um dia. E no meio da surpresa e curiosidade do grupo, Luffy se apresenta, sou Monkey D. Luffy. E jamais perderia para um pirata que fugiu dos mares. E seguiu dizendo, um pirata só deixa de ser pirata na morte, uma frase bem comum entre os marinheiros. Enfim, Luffy finaliza o seu discurso proclamando, guardem bem o meu nome, porque um dia serei o maior pirata do mundo. E o seu ato final é jogar o Kuro nos piratas enquanto ordena que saiam da ilha. E bom, os piratas não são malucos de desobedecer e todo mundo sai o mais rápido possível. Aqueles que ainda possuem forças, jogaram nas costas os companheiros e picaram a mula de volta para o navio com o Kuro a reboque. O que é um absurdo incrível. E sabe o que vai acontecer com o Kuro, depois de entrar num navio pirata desmaiado, depois de ter tentado atravessar todo mundo? A resposta vai te deixar enojado. Enfim, já o Luffy, agora que a batalha acabou, ele ficou fraco. E assim, uma reclamação minha, que é mais questão de gosto. Eu não gosto muito desse final que o protagonista cai sem força. Beleza que esses pirata Kuro e nada, é a mesma coisa. Mas tipo, não é como se a batalha não pudesse recomeçar. Enfim, esses pirata Kuro são piratas por falta de opção. Bom, é isso, os piratas foram obrigados a voltar para o mar com o Kuro como se ele não tivesse tentado tirar a vida de todos eles. Já o Django, esse ficou desmaiado no meio da mata, esquecido pelos companheiros. E enquanto isso, Usopp fez uma reunião com os piratas Usopp. Ele decidiu levar isso até o fim e pediu que os garotos não falassem sobre o que aconteceu. Os motivos do Usopp não são muito bons. Ele fala que ninguém iria acreditar, mas a Kaia e o Merry falando, ninguém duvidaria. E o outro motivo que ele dá é, se tudo ficar em segredo, nenhum outro grupo pirata vai atacar a vila. Assim, a verdade é que ninguém tem motivo para atacar essa vila, mas enfim. De qualquer forma, o ataque dos piratas Kuro foi guardado em segredo e ainda na manhã daquele dia, os moradores da vila notaram a ausência do Usopp. Teve quem perdeu o horário de acordar e de ir trabalhar, e mais ainda estranharam o sumiço dele. Afinal de contas, a mentira diária faz parte da rotina da vila e os moradores são um bando de babacas. Inclusive, tem quem sentiu falta, na série da Netflix, de mais interação dos moradores da vila e o Usopp. E assim, na série, a interação não acontece porque ela é baseada em algo que, se analisado friamente, não faz sentido. Analisa a coisa toda, são senhores e senhoras de 30, 40 e 50 anos, correndo atrás de um adolescente de 17 anos que vem há, mais ou menos, 7 anos contando a mesma mentira diariamente.
Porém, se a mentira fosse realmente ruim, todo mundo sabe onde ele mora e já teriam feito ele parar, certo? Dito isso, acredito que a Netflix não conseguiu fazer isso ter sentido na série e escolheu o caminho mais fácil, que foi tirar fora. Mas enfim, voltando, temos os garotos voltando pra casa e vemos que dos três, o Ninjin é o mais mimado deles. Bom, o capítulo segue com o Usopp agradecendo a ajuda do Luffy, Nami e Zoro. Ele também revela que tomou uma decisão importante. E nisso, eu sou meio Usopp. Normalmente, tomo decisões depois de certos empurrões da vida. Mas bem, saindo da ladeira e indo pra mansão, a Kaia está ajudando o Merry a colocar curativos enquanto o convence a guardar segredos sobre tudo. Ela também diz ter um pedido misterioso. E finalmente, horas depois, com todo mundo tomado banho, imagino, o Usopp nem tanto, mas enfim. Usopp se reúne com os tripulantes do seu bando para uma reunião. Ele agradece a coragem e bravura que eles tiveram na batalha. E finalmente revela sua decisão. Usopp decidiu ir para o mar. E a despedida é linda demais. Digna de um encerramento de ciclo. Vemos lembranças de como o grupo se conheceu e se uniram para viver várias aventuras. Cada aventura mais perigosa que a outra. Descobrimos que dos 4 piratas, só o Usopp possui o sonho de ser um pirata. Ninjin sonha em ser o dono de um bar. Piiman sonha em ser um construtor e o Tamanegi sonha em ser um escritor. E com isso, sabemos quem está escrevendo a história, certo? Se no final, o Tamanegi é a pessoa que está escrevendo essa história, vai ser Oda gênio pelos próximos 100 anos. Mas bem, o capítulo termina com os piratas Usopp sendo dissolvido em um rio de lágrimas. Como bravos guerreiros de verdade fariam. É isso, acabou. Você chegou até aqui. Até abraço e até a próxima.